queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Se você está aí com a sua Bíblia, convido você a assim fazer. Abra ela comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Evangelho de João, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Quero ser bem rápido, bem objetivo na palavra. Louvado seja Deus. João capítulo 5. Vamos fazer uma oração? Eu estou sentindo no coração de fazer uma oração para aqueles que estão enfermos. Eu agora há pouco estava vendo alguns pedidos de orações ali tanto no YouTube como também no Facebook. Pessoas pedindo oração por familiares que estão enfermos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela vida dos teus filhos. Pai, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, imaginamos ou pensamos. Aonde os nossos pés não podem ir, ó Deus, a nossa fé pode nos levar. Aonde a nossa mão não pode tocar, a nossa fé pode fazer, ó Deus, que o Senhor mova situações e o milagre aconteça. E é debaixo dessa palavra, Deus, que nós oramos. Pedimos, ó Deus, um milagre de cura sobre aqueles que estão no leito de um hospital, sobre aqueles, ó Deus, que estão acometidos, ó Deus, de uma enfermidade, seja ela, ó Deus, o Covid, ou seja ela uma outra enfermidade, que o Senhor restabeleça a saúde dos teus filhos. Nós repreendemos, ó Deus, todo espírito de morte. Nós repreendemos, ó Deus, toda enfermidade. Nós declaramos por terra, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor passeie por corredor dos hospitais, dos centros, ó Deus, de cirurgia nesse momento, ó Pai, pelos PS, enfim, ó Deus, aonde existe um leito, que o Senhor possa visitar agora com teu poder em nome de Jesus. Eu ministro, ó Deus, essa palavra de cura na autoridade do nome de Jesus e profetizo milagres sobre a vida dos teus filhos. E se você crê nisso aí na tua casa, dá um glória a Deus em nome de Jesus e diga: eu creio. Se você precisa de uma oração, se você está enfermo, declare essa palavra, diga: eu tomo posse da cura em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Livro de João, capítulo 5, você que achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, um tanque que é chamado em hebreu, Betesda, a qual tem 5 alpendres, ou 5 entradas. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que tinha 38 anos e que se achava enfermo. E Jesus vendo, preste atenção, este deitado e sabendo que estava neste estado havia já muito tempo, disse-lhe: você quer ser curado? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho alguém que me lance na água quando ela é agitada, que me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Preste atenção. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é-te lícito carregar o leito? E respondeu-lhes aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram, pois, quem é este homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão de que aquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus a quem eu curava. Pai, eu ministro, Pai, nessa noite, debaixo da tua autoridade.
Pai, que a minha vida seja apenas uma ferramenta, um instrumento do Senhor. Pai, que nenhuma palavra que dos meus lábios saírem, ó Deus, sejam palavras segundo a minha vontade, mas sejam direção do Teu Espírito a falar em cada coração. Meu Pai, que os nossos ouvidos, que os nossos corações, ó Deus, sejam como uma terra fértil, que uma boa semente lançada, ó Deus, porque a Tua palavra é uma boa semente, meu Deus, possa frutificar aquilo que o Senhor tem como promessa, frutos de 1 por 100, de 1 por 60 e de 1 por 30. Pai, eu me escondo atrás de Ti, humildemente eu peço, usa a minha vida como palavra profética nessa noite, uma palavra simples, ó Deus, mas não é pelo muito falar, mas é pelo peso da Tua glória e pela unção do Teu Espírito, que essa palavra penetre no coração dos Teus filhos e eles possam viver desta palavra, desta porção, deste alimento, ó Deus, deste maná que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus eu repreendo toda a frieza, toda a agir de Satanás, ó Deus, que de alguma forma tenta impedir os Teus filhos de ouvirem a Tua palavra. Assim eu declaro, em o nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, dá um glória a Deus aí na tua casa bem alto, em nome de Jesus. Queridos, eu sempre falo que o Evangelho, aquilo que nós lemos dentro do Evangelho, é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é um manual, uma ferramenta, é algo que nos ensina princípios e valores, é algo que nos dá a direção, é a bússola que nos leva a andar nos caminhos que Jesus trilhou, para que a gente possa viver o propósito. Mas falar sobre os milagres de Jesus é maravilhoso. Nós sabemos que a Bíblia, toda ela são conteúdos gerados pelo Espírito de homens que foram extremamente usados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, para exercer aquilo que o Senhor tinha designado e para nos ensinar tantas coisas. Mas a vida de Cristo, o maior exemplo de fé, o maior exemplo cristão, é literalmente a vida de Cristo, e é ela que nos inspira nessa noite a ministrar sobre a vida de vocês. E a palavra, por mais simples que ela seja, mas quando ela é regada pelo poder do Espírito Santo, ela tem o poder de libertar, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de curar. E essa palavra nessa noite, ela tem como este cunho, trazer libertação, cura, trazer direcionamento para a tua vida. E eu sei que assim o Espírito Santo vai fazer na minha vida e vai fazer na tua vida também nessa noite. Mas escute, preste atenção, qual era esse cenário? Jesus estava perto de uma das festas, e a Bíblia vai dizer que Jesus outrora já tinha acabado de curar ao filho de um nobre. Jesus já tinha feito alguns outros milagres, e agora Jesus vai entrar mais uma vez na cidade de Jerusalém. E Jesus poderia ter entrado por outras portas, como disse aqui, existia 5 portas que dava, 5 alpendres que levava ao caminho aonde Jesus destinaria a ir. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus entra por este caminho, aonde tinha a porta, o tanque de Betesda, um lugar que, se você for observar, aí se você conseguir trazer à sua mente, era um lugar literalmente de muita tristeza. A Bíblia vai dizer aqui que a pior classe da sociedade, coxos, cegos, pessoas que estavam extremamente doentes, pessoas que já não conseguiam mais ter uma vida normal, elas estavam ali literalmente esperando o movimento de uma água. Por quê? Misticamente alguém estava dizendo que se movesse a água, aqueles homens que caíssem dentro, o primeiro que caísse dentro da água, aquele era curado literalmente, aquele era literalmente curado de qualquer tipo de enfermidade. Agora preste atenção e olha para cá, imagine como estava aquela cena. Se você conseguir imaginar e trazer a sua memória agora, talvez seja um momento caótico da medicina, onde a gente viu aí nos noticiários tantas notícias ruins, e a gente acabou presenciando com os nossos próprios olhos filas de pessoas enfermas, literalmente um lugar sombrio, um lugar assustador, aonde muitas pessoas estavam aqui nesses dias, desejando se recuperar de uma enfermidade, seja ela qual for. Esse cenário pode ser comparado facilmente com o que Jesus está citando, com o que João está citando aqui no livro, aonde Jesus está participando. Esse cenário era um cenário difícil, era um cenário aonde todos estavam ali esperando algo. E qual era esse algo? Que se movesse as águas, que o anjo descesse, se movesse as águas, e o primeiro que descesse naquele lugar era curado. E olha que é interessante, aquele rapaz estava ali há 38 anos, não era 38 dias,
não era 38 meses, não era 38 semanas, mas a Bíblia vai dizer que esse homem há muito tempo, e Jesus já conhecia, Jesus já sabia da história desse homem. O interessante é que quando Jesus chega, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, quando Jesus chega, Jesus encontra esse cenário, e havia uma multidão. Quantos ali estavam enfermos? Quantos ali também necessitavam de um milagre, necessitavam de uma palavra, necessitavam de um toque, necessitavam da cura? Todos que estavam ali, estavam focados naquele tanque, que misticamente para eles era literalmente a resposta para a cura, para o milagre deles. E o interessante é que mesmo ao meio de 2021, ao meados aí do século 21, ainda a gente consegue ver e conhecer pessoas que ainda conseguem acreditar em coisas místicas. Olhe para cá, queridos, eles achavam que o movimento de uma água através de um anjo e o próprio Cristo que estava ali já era a resposta para todas as coisas. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam fixados, os seus olhos estavam naquele lugar. Como muitos dos dias de hoje têm colocado a sua fé apoiado em coisas ou apoiado em pessoas. E muitas vezes, como esse rapaz, tem passado dias e tem passado anos e não está obtendo resposta. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, que tem muitas pessoas que vão ouvir essa palavra e tem colocado a sua esperança em situações que não vão resolver. E o coração deste homem, como o coração teu, se você continuar apoiado nessas coisas que não trazem resultado, infelizmente o seu coração vai enfraquecer. A sua vida vai literalmente passar e você não vai ter resultados. E um homem sem resultado, uma mulher sem resultado, literalmente é um tempo frustrante. E não é isso que Jesus deseja para nós. Por mais que nós atravessamos, por mais que nós passamos por dificuldade, Jesus sempre tem uma resposta para a nossa vida. Escute isso, existia uma multidão, mas Jesus vai, a Bíblia vai dizer, o versículo de número 6 vai dizer que Jesus viu aquele homem. Jesus vai até aquele lugar, Jesus entra naquele lugar, mas objetivamente Jesus vai até a presença de um homem no meio de uma multidão. E a pergunta é, por que Jesus não curou o outro? Porque Jesus não fez aquilo na vida de outro? Porque Jesus não curou aquele outro paralítico? Porque Jesus não tocou naquele cego? Porque Jesus não fez outro milagre? Essa pergunta eu posso fazer, essa pergunta você pode fazer, e existem situações que nós podemos dizer, mas eu quero trazer para você uma resposta só para a gente para a gente entender qual é a vontade permissiva de Deus. Deus, primeiro, Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele sabe o que faz. Ele sabe o tempo, Ele sabe o momento, como Ele conhecia o coração daquele homem, e sabia que há 38 anos, ele estava ali, literalmente desejando a sua cura, mas de uma forma errada. Jesus conhece o meu coração, e Jesus conhece o seu coração. E se tem algo que Jesus sabe na nossa vida, é trabalhar em nós com o tempo. E Jesus sabe o tempo certo, Jesus sabe a hora certa. Talvez você possa estar perguntando e olhando para a tua volta, porque é isso que o diabo pode trabalhar nos dias de hoje. Olhe para cá, pessoas do meu lado estão vivendo milagre, a outra pessoa está vivendo milagre, mas cadê o milagre na minha vida? Fica tranquilo que o tempo de Deus na tua vida já está chegando. Aquieta o teu coração e entenda que Jesus te conhece e Ele sabe o momento certo de fazer a obra na sua vida. Mas pastor, enquanto Deus não faz, Ele usa o tempo para tratar no teu coração. Jesus chega diante daquele rapaz, e o versículo 6, a Bíblia vai dizer que este homem estava ali, já estava há muito tempo. Olha para cá, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Qual seria a primeira resposta de alguém que está enfermo, de alguém que está literalmente há muito tempo buscando uma resposta para ter uma cura? Qual seria a resposta objetiva, direta dele? É claro que eu quero. Agora olhe para cá, imagine se entrar uma pessoa que está acometida de uma enfermidade, e ela há 10 anos, 15 anos, ela está em cima de uma cadeira de roda. E eu chego para ela e pergunto: você quer ser curado? Qual seria a resposta que seria óbvio que saísse da boca daquela pessoa? É claro que eu quero. Agora, note-se, preste atenção.
E você vai entender aquilo que o Espírito Santo vai dizer. Por favor, preste muita atenção naquilo que Deus vai te direcionar nessa noite, porque tem muitas coisas que Deus vai fazer na tua vida. Não é eu que estou dando ordem, mas eu creio que se você tem a consciência de que coisas mudarem na sua volta, e coisas mudarem dentro de você, tem muita promessa de Deus que está sendo liberada sobre a tua vida. Jesus faz uma pergunta, e qual seria a resposta óbvia desse homem? É claro que eu quero. Você quer ser curado? Qual seria a resposta? É claro que eu quero. Porque há 38 anos buscando algo, há 38 anos olhando para aquele movimento da água, esperando que alguém o jogasse dentro, a resposta óbvia seria: eu quero. Mas sabe qual é o problema dele aqui? Quando Jesus pergunta para ele, a primeira coisa que ele diz: eu não tenho ninguém para me lançar dentro da água. Olha para cá. Na verdade, esse rapaz, há 38 anos ele estava ali. E há 38 anos, o que estava acontecendo ali, já tinha cauterizado a mente e o coração dele. Olha para cá, preste atenção. Por que Jesus faz essa pergunta? Porque antes de Jesus curar o lado externo, o que estava fisicamente nele, Jesus estava querendo curar o que estava dentro dele. Por quê? Porque nem ele mais acreditava que ele poderia viver o milagre na vida dele. Olhe para cá. Tem pessoas que, se eu perguntar nessa noite, você quer, você sabe que você deseja, mas o teu coração talvez já calcificou uma derrota, um fracasso, um problema, e você já não consegue mais mudar a tua mente. Você já não consegue mais olhar de uma forma diferente aquilo que pode acontecer na tua vida. Por quê? Porque a transformação, o ele sair daquela maca, ia trazer um recomeço para ele, e ele tinha que recomeçar a vida. Na verdade, ele já tinha entrado numa zona de conforto, aonde para ele, por mais que ele estava desejando com os olhos, o coração dele já estava aceitando a situação que ele estava vivendo. E quantas pessoas estão assim? Se eu falar para você hoje que o maior milagre que você precisa mexer em áreas da tua vida e te tirar de uma zona de conforto, de um comodismo, você continuaria querendo esse milagre? Falar que você quer uma coisa, falar que você deseja uma coisa, mas querer aceitar o processo do milagre na tua vida, aí que está de verdade o sistema para que isso aconteça na tua vida. Para ele aceitar, olhe para cá e preste atenção. Para ele aceitar, era muito mais fácil ele começar a procurar um culpado, alguém que literalmente pudesse receber uma culpa sobre aquela situação, do que ele desejar um recomeço. E aí Jesus faz uma pergunta para primeiro tratar dentro dele, para depois tratar para fora dele. E tem muitas pessoas, olhe para cá, que você sabe que você precisa, mas você sabe que naquilo que você precisa, Jesus vai ter que tocar em coisas que é necessário tocar. E para Jesus tocar em coisas que são necessário tocar, vai tirar você de um comodismo. Porque o brasileiro tem um grande problema, o que? Se adaptar com tudo, até mesmo com os problemas. Conhece alguém que é assim? O cara tem um problema na coluna, aí ele vai no médico, e o médico fala assim: olha, o seu problema é cirúrgico, você tem que passar para a cirurgia, mas toma esse remédio aqui, ó, que vai amenizar a sua dor. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a tomar o remédio, e ele começa a ver que amenizou a dor, não passou, o problema está ali, ele não resolveu o problema, mas amenizou. E o que ele faz? Ele volta para o médico? Não, ele continua tomando o remédio para manter aquela situaçãozinha e não mudar. Por quê? Porque para mudar precisa realmente mexer naquilo que precisa ser mexido. E quantas pessoas estão assim? Aí Jesus faz uma pergunta, e Jesus começa nessa pergunta trabalhar dentro dele. E é isso que o Espírito Santo deseja hoje, nessa noite, no teu coração, meu querido. Jesus tem muita coisa para fazer na tua vida, tem muita porta para se abrir na tua vida, tem muito milagre para se abrir na tua vida, tem muita resposta para abrir na tua vida. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, permita o Espírito Santo mexer aonde ele precisa mexer nessa noite. Permita o Espírito Santo trabalhar naquilo que ele precisa trabalhar na sua vida. Para ele receber o milagre, a vida dele ia ter que transformar. E há 38 anos vivendo aquilo que ele estava vivendo, já estava bom. Por mais que ele desejasse com a sua boca, o seu coração não queria. Por quê? Porque a vida dele ia mudar. E nem todo mundo está disposto a ter um recomeço.
Nem todo mundo está disposto a recomeçar. A Bíblia vai dizer: eu não tenho ninguém que me jogue na água. Eu não tenho ninguém. A pergunta de Cristo para ele, traduzindo para os dias de hoje, era mais ou menos essa: você ainda deseja um milagre? Olhe para cá, querido. Quantas coisas mal resolvidas dentro de nós impede com que coisas externas aconteçam na nossa vida. Quantas coisas mal resolvidas dentro de nós começam a impedir que os processos, o propósito de Deus aconteça na nossa vida. Nessa noite eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você: o maior milagre que Deus tem para fazer na tua vida não é no seu externo. O maior milagre que Deus tem para fazer na tua vida é dentro de você. Permita o processo, porque o propósito será grande na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus chega nele e diz assim: você quer ser curado? Ele responde: eu não tenho ninguém. Resumindo, o problema, Senhor Jesus, não é meu. Eu sou assim desse jeito porque ninguém me ajuda. Quando as pessoas, que elas não vivem o propósito, não vivem o milagre de Deus, porque elas transferem para os outros a responsabilidade da sua vida. Eu estou assim por causa dos meus pais. Eu estou assim por causa da minha mãe. Eu estou assim porque eu nasci numa família pobre. Aí eu estou assim porque nunca me ajudaram. Eu estou assim porque eu sempre fui desprezado. Eu estou assim porque, olha, eu sou isso. Eu estou assim. Não, deixa eu dizer uma coisa para você: para de transferir aquilo que é para você chamar como responsabilidade na tua vida. Os caras estavam esperando o movimento das águas, e a fonte da vida estava ali. O problema é que nós olhamos para o lugar errado. O problema é que nós esperamos no lugar errado. O problema é que nós estamos esperando e confiando naquilo que não tem resultado. O resultado da tua vida é o processo que acontece aqui por aquele que te chamou a viver os maiores milagres da sua vida. Uou! Jesus olha para ele, e qual é a palavra? Eu não tenho ninguém. Irmãos, olha só o cenário daquele tanque. Imagine se era Deus. Você acha que Deus estava nesse negócio? O tanque era o primeiro que entrava, o segundo não tinha nada a ver. Agora imagine só, se era só um que entrava quando se movia as águas, você acha que alguém ia ajudar alguém naquele negócio? Lógico que não. Se alguém ajudasse o outro recebia o milagre e ele não recebia. Você acha que existia Deus nesse negócio? Porque hoje literalmente é o mundo que nós estamos vivendo. Qual? O mundo de individualismo. O mundo que nós olhamos para dentro de nós e nós primeiro pensamos no nosso umbigo. Sabe por quê? Porque aquilo que está dentro de nós, quando está mal resolvido dentro de nós, a gente transmite. Porque pessoas machucadas, elas machucam pessoas. Pessoas feridas, elas ferem pessoas. É por isso que o maior milagre de Deus não acontece no nosso externo, fora de nós, ao nosso redor. Não, os maiores milagres de Deus acontecem dentro de nós. Irmãos, ande do lado de uma pessoa que está feliz. Ande do lado de uma pessoa que está resolvida. Você vai ver que o cara não olha para o problema, o cara não procura problema. Agora anda do lado de uma pessoa que é individualista, que literalmente é uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa revoltada. Irmãos, você fica igual. Por quê? Porque pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas mal resolvidas não conseguem ter paz no coração e acabam interferindo na vida dos outros também. E sabe o que isso acontece? É pior do que esse negócio de Covid, irmão. Transmite. É por isso que eu preciso, é por isso que Jesus quer resolver dentro de você, irmãos. É por isso que o Espírito Santo quer tratar dentro de você. É por isso que o Espírito Santo quer fazer a obra primeiro dentro de você. Resolver milagres, fazer situações serem resolvidas. Porque tem coisas maiores para acontecer na tua vida, mas o maior milagre acontece dentro de você. Ele diz: eu não tenho ninguém. Se eu perguntar para você hoje, quantas pessoas você pode, nas suas mãos, contar que podem te ajudar? Você consegue encher as duas mãos? Se você precisasse ligar para alguém hoje, pegar seu celular, você pode ter 1000 pessoas na tua agenda. Se você pudesse agora falar assim: ó, eu estou precisando de um grande favor, de uma pessoa para me abraçar, para uma palavra amiga, para uma coisa, na sua agenda de celular, quantas pessoas você conseguiria agora?
Porque nós somos cercados de pessoas, mas nós conhecemos as verdadeiras pessoas quando realmente as coisas estão na situação mais crítica da nossa vida. Olha para cá. Você já foi esquecido alguma vez? Você já foi rejeitado alguma vez? O sentimento que esse rapaz tinha era esse. É por isso que Jesus começa a tratar primeiro dentro dele. A situação dele é porque alguma coisa tinha acontecido, e é por isso que Jesus também diz, olha, não volte mais a pecar. Alguma coisa tinha acarretado na vida dele, alguma situação da mal resolvida, mas o sentimento que esse rapaz tem é de alguém abandonado, de alguém esquecido. E agora posso falar uma coisa para você, irmãos, em nome de Jesus, diante da palavra de Deus, tem horas que Deus realmente arranca pessoas do nosso lado. Porque senão a gente começa a transferir as glórias para as pessoas que estendem as mãos para nós. Eu não estou dizendo, Deus sempre coloca a pessoa no nosso lugar, mas tem hora que Deus começa a tirar, sabe por quê? Porque nós começamos a confiar demais em pessoa, começamos a apoiar demais em pessoa. É por isso, irmãos, que Deus sempre coloca a pessoa ao nosso lado, mas os nossos olhos precisam estar no Senhor. É Ele que resolve as coisas na minha vida. Aquele rapaz estava literalmente passando, e a Bíblia vai dizer, eu não tenho ninguém que me jogue na água, que me coloque no tanque, mas quando eu vou, alguém chega antes de mim. Ah, coitado. Se você está perto de alguém agora, faz um favor para mim, irmão, faz tempo que eu não faço isso, dá um cutucão santo nesse irmão, fala assim, larga a mão de coitadismo. Olha para ele e fala assim, em nome de Jesus, mas grita no ouvido desse abençoado, diz assim, em nome de Jesus, para de coitadismo na sua vida. Eu não conheço, graças a Deus, eu não conheço ninguém que é coitado. Tudo sou eu. Ah, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem hora que Deus começa a arrancar as pessoas da nossa volta, para a gente parar de colocar muletas na nossa vida. Volto a dizer para você, Deus pode usar pessoas para nos abençoar, mas a minha confiança, a minha esperança não pode se apoiar nas pessoas. Eu preciso sempre entender que o rio de águas vivas, Jesus Cristo, é a maior resposta de milagre para a minha vida. Uou! Imagine só, se José não é esquecido dentro da prisão, se o copeiro lembra dele nos primeiros dias, José nunca ia ser governador, José ia ser auxiliar de copeiro. Posso profetizar algo na tua vida, irmãos? Em nome de Jesus, Deus vai começar a arrancar algumas coisas da tua volta. Deus vai começar a arrancar situações que não vão te ajudar. Não assuste se começar a sumir pessoa. Não assuste se algumas coisas começarem a se movimentar. É Deus movendo o milagre, porque os teus olhos não podem estar no tanque. Os seus olhos têm que estar na fonte da água da vida, que chama Jesus Cristo. Uou! Escute. Ele diz, quando eu vou. Sabe, irmãos, aqui Deus ministrou muito para mim sobre a questão do que é a graça, do que é a lei. Nada contra, irmãos, mas eu preciso falar. Olha, estou até suando aqui, irmãos. Nada contra, mas existem umas coisas meio místicas, né? Que as pessoas elas acabam colocando condições. Olha para cá, as pessoas começam a colocar, a religião coloca a condição para você ser abençoado. Se você fizer, se você não fizer isso, você não vai receber aquilo. Irmãos, nós não recebemos porque merecemos. Nós recebemos porque existe a graça de Deus. É Deus que quando conhece, e como Deus conhece teu coração, Ele sabe se você está preparado para receber ou não. Mas não é porque nós merecemos. Ah, se você beber essa água, ah não, é essa água, se não for essa água, eu acho que eu toquei no calo de alguém agora. Ah não, se você pisar no sal grosso. Ah não, mas se você, essa toalha aqui, irmãos, se alguém passar aqui e pegar essa toalha, vai ter unção de Deus no negócio. A religiosidade coloca a condição, a graça não. Ele diz, quando eu vou, umas tentativas frustradas. Quanta tentativa frustrada esse rapaz teve. Quanta tentativa frustrada na tua vida você teve, porque você se apoiou em coisas erradas. Você se apoiou em coisas, você se apoiou em pessoas, e você não teve a resposta que você queria, porque você estava buscando errado. E Jesus te colocou na frente dessa TV e disse, pedi-se, dá-se-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quem te dá é Deus, e ponto final. Quem faz a obra na tua vida é Deus. Não é porque você merece, é a graça de Deus. Ele te ama e ponto final. Aleluia.
Jesus diz: quer ser curado. Jesus estava dizendo, olha a resposta dele. Jesus estava dizendo: quer ser curado. E a Bíblia vai dizer: ele se viu curado. Meu Deus, olha para cá, eu corro para encerrar. Você consegue se ver sem esse problema? Você consegue se enxergar sem esse problema? Você consegue olhar para a tua vida e se ver sem essa situação adversa que está se levantando na tua vida? Porque é isso que você precisa ter nessa noite. A certeza de que uma palavra de Cristo pode mudar todo o trajeto da tua vida. E eu não estou aqui para brincar, nem mexer com o sentimento de ninguém. Eu não sou menino, não sou criança para vir aqui falar palavras ao léus, não. Eu estou aqui para falar em nome de Jesus. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Deus tem uma direção para a tua vida. Deus tem algo maior para a tua vida. Tira os teus olhos das coisas. Tira os teus olhos das coisas e fixa teus olhos no Senhor. Ele é a resposta para a sua vida. Tem gente que não consegue mais se ver sem esse problema. Este homem, depois de ser confrontado, ele se viu sem o problema. Ele se viu curado. Irmão, tem gente que a mesma fé que ele tem para declarar é a mesma fé que ele tem para literalmente afundar um milagre na vida dele. Tem gente que crê, mas quando acontece, fala assim: nossa, eu não acredito que aconteceu isso. Qual é a sua fé? Conta-se uma história que um rapaz comprou um Fusca 73 e disse que ele estava andando e foi andar pelo meio do canavial, e quando estava no meio do canavial, acabou a gasolina, 3 horas da manhã. Crente fervoroso, colocou a mão no volante, disse: Deus, em nome de Jesus, enche o tanque desse carro, eu preciso ir embora, eu não posso parar aqui. Eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus de milagre. Eu creio, Deus, que o Senhor é de promessa. Eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus que faz coisas impossíveis. A Bíblia não, a história vai dizer que quando ele abriu o olho, ele ligou, deu partida no carro, o ponteiro do carro estava na reserva assim, ó. Aí quando encheu, ele bateu a mão na terra e falou assim: eu não acredito, meu Deus, encheu, eu não acredito. O ponteiro falou assim, voltou para o contrário de novo. Tem gente que é assim, irmãos. A mesma fé que tem para receber o milagre é a mesma fé que ela tem para empurrar o milagre embora. Irmãos, eu creio num Deus do impossível, e eu creio que essa palavra nessa noite pode dar destino, pode dar direção, pode te levar a coisas inexplicáveis da tua vida. Por quê? Porque uma palavra do Senhor basta para mudar a minha vida. Se coloque de pé aí na sua casa. Leve seu testemunho. Olhe para cá. Testemunhe aquilo que Cristo vai fazer na tua vida. Olha para cá e preste atenção. Quantas coisas ruins nós estamos ouvindo. Quantas coisas negativas você está ouvindo nesses dias. Quantas coisas horríveis você tem ouvido esses dias. Olha para cá. Noticiário, desgraça, problema, morte, é sem leito, é tristeza. Está na hora de nós testemunharmos e mostrarmos aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Espalhe amor, espalhe promessa, espalhe milagre de Deus. Use a sua vida para ser instrumento de cura, de milagre, de transformação. Olha o que a Bíblia diz. Esse rapaz, quando ouviu a palavra de Jesus, ele pegou a maca e saiu andando. Ele acreditou na palavra. Olhe para cá. Pegou a maca e saiu. E quando ele chegou na cidade, os religiosos, olha para cá, os religiosos, porque religioso questiona. Era sábado. Jesus, além de quebrar o misticismo, Jesus também quebrou a religiosidade. Era sábado. E os caras perguntam para aquele rapaz: aonde você vai com essa cama? Ele diz: aquele que me carregou, aquele que me ordenou, disse para eu carregar a cama, o meu leito e ir embora. Olha para cá. Quando as pessoas perguntarem o que aconteceu, diga: é Jesus que fez o milagre. Porque alguns ainda vão querer questionar, mas quando te questionar daquela transformação que está acontecendo na tua vida, diga: Jesus. As pessoas vão olhar para você e falar assim: por que você anda assim? Porque Jesus fez o milagre na minha vida. Talvez as pessoas olhem para você e falem assim: pai, você não bebe mais, é Jesus que fez o milagre na minha vida. Você não anda mais por aqueles caminhos, é Jesus que fez o milagre. Escute uma coisa, sempre vai ter gente para te confrontar quando você estiver no processo do milagre na sua vida. Para onde aquele rapaz vai? Para o meio da festa. E quando ele chega lá, os fariseus, os religiosos perguntam: o que
você está fazendo? Ele diz, foi Jesus. Ou melhor, desculpa, primeiro diz, o homem que mandou carregar o leito. Mas depois ele tem um encontro com Jesus, porque ele vai onde Jesus está, e ele anda onde ele sempre desejou estar, e é isso que está com Jesus acontece. Jesus faz você entrar em lugares que você nunca entrou na sua vida. Esse rapaz entrou com a maca, entrou literalmente ali, vivendo o milagre, em lugares que ele nunca pôde entrar. 38 anos que ele estava ali, e ele não estava vivendo. E quando ele tem um encontro, quando ele recebe a palavra, quando ele recebe o milagre, ele entra por lugares que ele nunca tinha entrado na vida. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida. Entrega a sua vida para Jesus, abre teu coração, porque Jesus quer te colocar em lugares que você nunca imaginou na sua vida. Lá dentro do templo ele tem um encontro com Jesus. Quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai dizer algo para ele. Versículo de número 14. Disse-lhe Jesus quando o encontrou no templo: eis que já está são, não peques mais. Eis que você está são, não peques mais. Provavelmente, olhe para cá e eu encerro. O que estava acontecendo com aquele rapaz era a consequência de um pecado. Escute, se tem algo que nós precisamos entender, é sobre a nossa retidão, sobre a nossa vida com Deus. Jesus estava dizendo para aquele rapaz: não volte a pecar novamente. Se liberta da sua vida pecaminosa, porque Jesus perdoa pecados, mas as consequências ela vem na nossa vida. E nunca se houve um tempo que nós precisamos pregar urgentemente arrependimento, mudança de vida, transformação, como nos dias de hoje. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer na tua vida. Deixa eu dizer algo para você. Se você anda, se você ainda tem práticas pecaminosas, que o seu coração já se tornou um hábito, é a noite de você abandonar isso, e a noite de você se entregar para Jesus Cristo de corpo, alma e espírito, e dizer: Jesus, a minha vida do Senhor. Mas pastor, eu nunca mais vou pecar. O pecado na minha vida, na sua vida, chama-se acidente, não algo planejado. Se você está numa prática do pecado, Jesus te convida hoje: saia dessa prática do pecado, porque Jesus tem coisas maiores para entregar na tua vida. E sabe qual é a maior de todas? A sua salvação, a eternidade na glória com Cristo Jesus. Sai dessa vida. Jesus disse para ele: você estava, não peques mais. E Jesus disse: para que não te suceda alguma coisa pior. Esse rapaz estava 38 anos vivendo uma situação escrava mental, escrava psicológica e escrava fisicamente. Jesus liberta a mente dele, Jesus liberta as emoções dele, e Jesus liberta o físico dele. E aí Jesus olha para ele e fala assim: não volta mais. Jesus tem tantas coisas para fazer na tua vida. Abandona isso, meu querido. Abandona isso, minha querida. Larga a mão daquilo que te atrapalha em Deus. Larga a mão, abre mão daquilo que realmente afasta a tua vida com Deus. Abre mão daquilo que realmente tem te atrapalhado na tua comunhão com Deus. Abandona aquilo que realmente tem te afastado de Deus. Não dá para andar com o pé em duas canoas. Eu falo isso em nome de Jesus. Cristo está voltando e Ele quer te encontrar lavado e remido pelo sangue dEle. Hoje à noite de nós entendemos que tem muitas coisas que nós estamos vivendo é consequência de pecado. Oh, xarabassarabassuri. Jesus diz para ele no versículo 15 que aquele homem se foi e anunciou aos judeus que era Jesus. A glória é dele, o louvor é dele e a honra é toda dele. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Há um tempo novo, e eu tenho algo para dizer de uma forma profética. O problema que te carregava por muito tempo,
Eu sou boca de Deus para dizer, pelo teu posicionamento, por você acreditar numa palavra profética, você nunca mais vai ser carregado por esse problema. Esse problema é você que vai dominar ele, porque esse homem viveu 38 anos em cima de uma maca, e a partir de uma palavra de Cristo, a maca já não era mais o que sustentava, ele levava a maca. Você não vai ser refém dessa situação que te prende. Deus está te dando autoridade para você levar para fora, para carregar aquilo que te carregava. Você tem o poder do Espírito Santo agir no teu coração. Se posiciona, creia nessa palavra, e literalmente Deus vai mudar a tua sorte nessa noite, em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que esta palavra, que foi o teu Espírito que ministrou no nosso coração, seja agora, ó Pai, uma palavra de cura. Meu Deus, que seja uma palavra, primeiro, ó Deus, que venha trabalhar aqui, ó Deus, porque nada acontece no nosso exterior se antes não acontecer no nosso interior. Pai, trabalha nesses emocionais, como o Senhor, ó Deus, primeiro tratou no emocional, tratou na alma, tratou, ó Deus, depois de ter tratado no emocional, ali na alma, o Senhor tratou no físico. Faz isso na nossa vida nessa noite, e nós testemunharemos, ó Deus, por onde nós andarmos, que o Senhor é o Deus da nossa vida. Eu profetizo cura sobre a tua vida, eu profetizo cura sobre a tua alma, eu profetizo cura física em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo milagre de portas abertas em nome do Senhor Jesus. A partir do momento que você se posicionar, o que te carregava não vai te carregar mais. Eu profetizo em nome de Jesus, a partir da palavra que Jesus liberou na tua vida, é você que tem domínio sobre esse problema. Em nome de Jesus, Pai, eu te abençoo. Em nome de Jesus.